estar com vocês mais uma vez. Antes de eu entrar aqui no passo de número 121 com Jesus, eu quero abrir um espaço aqui. Vamos trabalhar, mano? O Maninho é meu amigo, meu irmão, e já esteve conosco em outras oportunidades, e ele canta. Eu queria pedir para ele cantar. Vem cá, vem trabalhar um pouquinho. É isso aí? Que bênção. Mano, ele esteve, eu soube que tu estivesse ali pelo Jair e fizeram festa quase a noite inteira, é isso? Que bênção. Ah, o Paulinho estava junto? Se acharam, então? Maravilha. Tá certo, mano. Fica devendo, hein? Queridos, eu continuo feliz com Jesus. Eu não sei se vocês continuam tão alegres quanto eu. Mas cada dia eu estou mais conscientizado de que está pertinho de encontrar o Mestre. Nós estamos próximos, bem ali, com um pé da entrada dos portais da imatéria, da vida 777, do encontro com Jesus nos ares. Oh, glória a Deus! E isto me estimula a fazer o que ele disse, e que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Ele termina a revelação para João no Apocalipse, dizendo que é um tempo em que temos que nos conscientizar o lado que queremos para nós, com ele ou totalmente mergulhados no mundo. E ele usa a seguinte expressão: eis que logo vem. E ele diz, quem está sujo, suje-se ainda, porque sabendo tudo que nós sabemos, tendo toda a orientação de séculos de instrução, desde os apóstolos até os nossos dias, se nós não optamos pela vida justa, tem que se sujar de vez mesmo. É isso que Jesus coloca. Mas ele também diz, aquele que é santo, justo, se santifique ainda, faça justiça ainda. Ou seja, se já escolhemos um lado, se já optamos por ser, de fato, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, é hora de nós mergulharmos nesta proposta de vida. É hora de nós fazermos tudo que o Mestre ordenou que fizéssemos. É o momento de viver a plenitude espiritual. Não é mais tempo de olhar para o lado, olhar para pessoas. Cuidado, existe nos dias atuais um laço que está armado e que tem distraído a maioria dos que servem a Deus. Tem distraído os cristãos. Sabe que laço é? O erro dos errados. A injustiça do injusto. A tortuosidade do torto. E o cristão, se não vigiar, ele fica vendo as coisas erradas nesse, naquele, nessa igreja, na outra igreja, no pastor tal, no padre fulano de tal, entendeu? Fica olhando os erros e cada vez que eu, Adilson, presto atenção em você e foco o meu juízo em você, eu comecei a andar errado. Eu começo a não cuidar de mim. Eu passo a não ter noção dos meus passos. Passo a me desviar do alvo. Afinal, já diz o escritor, de Hebreus, deixe de lado os erros. A palavra pecado lá. O erro de alvo. Deixe de lado os erros de alvo, os descaminhos, os desvios, quer seu, quer dos outros. Deixe de lado os erros. E os embaraços. Os embaraços, aquelas coisas que enleia, que atrapalha a caminhada.
Aquelas coisas que vêm por ali e, de uma forma rasteira, né? E vai impedindo os seus passos. Coisinha que te aflige hoje, amanhã, depois, coisinhas que vão se enliando você. Porque tem pessoas que não caíram no precipício do erro, não desviaram do caminho, mas também não estão conseguindo caminhar. Tem pessoas que estão estagnadas, desanimadas, abatidas no processo da vida com Cristo. Entende? Já não oram mais, já não tem mais interesse pela busca do conhecimento das coisas de Deus. Já não, aquele zelo e aquele fervor pelas coisas do Altíssimo já ficou ali, parece que estão entrando numa mornidão. E você vai conversar, por que estás assim? Por que tu está vivendo isso? Qual é o problema que está havendo contigo? Não, tal coisa, eu não gosto de ver aquilo, eu não gosto de olhar aquele outro, porque fulano disse alguma coisa, são embaraços. A pessoa não caiu no pecado, mas está toda enliada. Todo embaraçado. Alguns se embaraçam com as coisas desta vida, com as coisas terrenas, com a vida meia. Vocês que congregam aqui já sabem, quando eu falo meia, as coisas da matéria. Entende? Viram atrapalhados, entende? Ah, irmão, não dá mais tempo, porque é a faculdade, é a escola, é o emprego, é as festinhas, é tudo as coisas daqui. Estão com uma agenda tão lotada que não tem o nome de Jesus na agenda. Tem hora para todo mundo. Mas já não tem mais o seu altar de oração, não tem mais um tempo de qualidade com Deus. Quanta gente que já não chora mais na presença do Senhor, que não tem mais um momento de comunhão íntima com Deus, né? Tem pessoas que dizem para mim assim, Deus nunca falou comigo. Eu disse, meu Deus, será que tu está falando com Ele? Deus nunca falou comigo, porque eu nunca falei com Ele. Como é que está escrito? O que me busca, me acha. Né? Aquele que me procura, aquele que vai me buscar, esse me encontra. Mas se eu não o procuro, eu não tenho tempo, eu estou sem tempo. Então esses embaraços nos esfria espiritualmente. Eu estou dizendo isso para vocês todos que já estão conscientizados que estamos vivendo o fim dos tempos. Nós que tem tudo para sermos uma geração, a geração dos que vão encontrar com Cristo. Despertai, façam o que é correto, entende? Se desembarace, se ponham no caminho, certo? Pergunte pelas veredas antigas e anda nelas, para que tenhas paz no coração e vida abundante jorrando dentro de você. Amém, queridos? Passo de número 121 com Jesus. Última ceia, vimos a última lição de Jesus no passo de número 120, quando Jesus vai ensinar humildade àqueles que seriam mestres. Ele reuniu no cenáculo mobiliado da casa de um amigo, os 12, né? E fez a última ceia de Páscoa com eles, e ali ele deu instruções, ali ele falou sobre o Novo Testamento, falou sobre a sua morte, mas também vimos na lição passada que mesmo Jesus falando tão pertinho, eram só 12 pessoas, eles andavam tão dispersos também, que não entenderam nada do que Jesus falava, e não entendendo, começaram a discutir quem era o maior. Então Jesus vai e dramatiza uma lição, né? E faz aquilo que ele queria ensinar, ele faz, diante dos olhos dele. O Pedro disse, o meu pé tu não lava não.
E ele disse: Pedro, eu tenho que fazer o que tenho que fazer. Daqui a pouco tu vai ser mestre. E tu precisas aprender. O que eu estou fazendo agora, tu ainda, como discípulo, não estás captando todo o entendimento do que eu quero ensinar aqui hoje à noite. Mas depois tu vais entender. Um dia tu vai precisar atuar dentro dessa lição que tu estás aprendendo hoje. E o Pedro, então, rendeu-se ao querer de Jesus e disse: me lava as mãos também, e me lava a cabeça. E Jesus disse: não, aí não. Não precisa, vocês já tomaram banho. Eu estou dando uma lição de vida para vocês. Eu sou mestre, eu sou o maior entre vocês, e eu, o mestre senhor de vocês, eu tenho descido e lavado os vossos pés. Eu não me coloquei acima, eu me coloquei abaixo. Eu vim mostrar para vocês que mestre, professor de verdade na vida 777 é aquele que serve. É aquele que tem a humildade de promover o bem do seu irmão, o melhor para o seu irmão. É aquele que se coloca a serviço do seu próximo. Ele traz essa lição. Depois, no passo então de número 121, ele continua dizendo a eles: ainda nesta noite, temos aí os textos dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, João 13, está ali, vocês podem anotar se quiserem, né? Ele continua e diz: olha, ainda nesta noite todos vocês, os 12, todos eles, entende? Vão me abandonar. E como é que eu sei disso? É que isso está profetizado. Isso está escrito lá em Zacarias 13, 7. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ele já estava dizendo, ele já estava ciente que o Judas viria com os principais, os servos do sumo sacerdote. Ele já estava ciente que ia ser preso ainda naquela madrugada. Mas depois de eu ressuscitar, olha bem, bem claro Jesus está colocando. Depois de eu ressuscitar, chegarei antes de vocês na Galileia. Havia um lugar na Galileia que ele já tinha falado para eles se encontrar com ele. E ele disse: eu vou chegar lá antes de vocês. Antes que vocês se acordem, antes que percebam que eu ressuscitei, eu já vou estar na Galileia muito antes de vocês. Nessa hora o Pedro diz para Jesus assim: ainda que todos te abandonem. Jesus tinha dado uma lição de humildade. Vocês estão percebendo, desde a lição de número 120, como os discípulos têm dificuldade de ouvir o que Jesus está falando? Como aqui? Quantos ensinos que às vezes é preciso repetir 1, 2, 3, 10, 20, 30 vezes. Eu conheço irmãos que estão há 40 anos na igreja. Dizem servir ao Senhor e ainda fazem tudo errado, Nivaldo. Fazem errado no relacionamento, nas atitudes, nas palavras, nos gestos, nas ações para com o seu próximo. Você sabe o que é isso? Dispersão nos encontros de ensino. Dispersão da mente. Quantas vezes o indivíduo está reunido, eu vim adorar o Senhor, e a mente dele está: será que eu esqueci a chave na porta? Meu Deus, acho que deixei a chaleira lá no fogo. Isso eu estou dando aqui o mínimo do mínimo, até justificável, entendeu? Mas e quantas vezes os discípulos estão na sala onde está sendo ensinada a palavra e no celular? Viajando na net, entendeu? Quantas vezes, né?
estão lá no WhatsApp, trocando papos. É só vocês observar. Tem gente que se o telefone der um toque, ele se levanta agora e sai. Ele já estava longe. Vocês conseguem idealizar uma reunião com Jesus, onde ensinos de vida são apresentados, e as pessoas tão desconectadas do ensino dado, que tocam o telefone e saem correndo para a rua atender? No Antigo Testamento, o equivalente disso era levar no altar do Senhor um animalzinho machucado, cego, entendeu? Que significava um culto defeituoso. Um culto com defeito, um culto aonde não empreguei, como diz a Escritura, pela busca do Senhor, não empreguei toda a minha força, de toda a minha alma, com todo o meu coração. Aonde não houver a busca, para se cumprir a Escritura que diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso entendimento, empregada toda a vossa psique, toda a vossa força e todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando isso for feito. Alguns não fazem assim. Então, as palavras do Senhor não entram. O Pedro tinha acabado de receber uma lição das mais grandiosas lições de humildade. E ele agora não é humilde, ele se coloca na frente de todo mundo, e ele desrespeita a palavra daquele que tantas vezes ele respeitou a palavra. Quem está falando com ele é Jesus, é o seu mestre. Pedro brigava por Jesus, mas tem momento que ele cambaleia. E aí ele olha para Jesus e ele disse, olha, ainda que todos te abandonem, pode ser qualquer um desses aí, mas eu nunca te abandonarei. O Salomão, o sábio, ele já tinha escrito lá nos seus provérbios, e ele disse, enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Quem é que pode conhecer o seu próprio coração? Quem tem condição de discernir a si mesmo, de compreender a si mesmo, de se conhecer profundamente? O Pedro levianamente diz, jamais eu, pode ser qualquer outro, mas eu não. Só que quem está falando é aquele que um dia disse para ele, olha, lança a rede do lado direito. E ele disse, pescamos a noite toda, não pegamos nada. E naquele dia ele fez certo, mas, eu não peguei nada a noite toda, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E lançou, obedeceu, e pegou muitos peixes, teve que pedir ajuda para puxar as redes. O mestre replicou, na verdade, Pedro, o mal, a oposição, na sua Bíblia aparece Satanás. A palavra Satanás, substantivo ou adjetivo, conforme a frase dentro do hebraico, não é nome próprio. O mal ou a oposição quer que eu penere você como trigo. Eu pergunto agora aqui, onde é que estava esse mal? Dentro do Pedro ou de Jesus? De Jesus. Jesus está falando de um crivo. E a mente de Jesus estava dizendo para ele assim, ó, peneiro ou não peneiro, Pedro? Crivo ou não crivo, Pedro? O que eu faço com o Pedro? Ele está tendo uma percepção daquilo que o Pedro é. Ele disse, o Pedro precisa ser um mestre. E o que eu faço? Eu crivo ele ou eu não crivo ele?
Faço um teste com Pedro ou não faço um teste com Pedro? Você entende? Está ocorrendo em Jesus. E aí olha o que ele responde. Mas, você lê lá, eu vou trazer aqui os sinônimos apurados, tá bom? Mas desejei, orei. Eu já ensinei para vocês que oração é desejo, desejo é oração. Deus cumpre os desejos do coração de seus servos. O que é desejo? É oração. Eu começo a anelar, a almejar, e Deus trabalha a meu favor. Então, Jesus disse, mas eu desejei, orei, que você não chegue ao teste, ao ponto de não acreditar mais em mim. Eu roguei, não é isso? Para que você não desfaleça na sua fé, não perca a fé. Eu fiquei dando atenção para ti. Eu te protegi, Pedro, com meus desejos, oração, a fim de que tu não te desvie de vez, não percas a fé, a confiança em mim. Não se assuste, não. São só sinônimos apurados do grego para o português, tirando um pouco do peso e da carga do catolicismo em cima da Bíblia que nós temos traduzida por João Ferreira de Almeida. Olha só, quando, porém, Pedro, você passar pela metanoia, quando você se converter, o que é conversão? Mudança de mente, mudança de atitude, metanoia. Quando você passar pela metanoia, então haverá mudança essencial no teu caráter, no teu pensamento, na tua postura, nas tuas atitudes. Nesse tempo, Pedro, confirma os teus irmãos, testifica dos discípulos que são co-discípulos contigo. Não negue mais ninguém, não negue a mais ninguém. Jesus sabia que era inevitável a negação de Pedro. Jesus conhecia o caráter do Pedro, ainda precisava ser lapidado. 3 anos e meio não foram suficientes para aperfeiçoar o Pedro. Você entende agora por que às vezes tem pessoas que ficam conosco tanto tempo e não teve mudança aparente? Não teve mudança. Tem gente que diz, meu Deus, já está 10 anos aí, mas não mudou nada. É você que pensa que não mudou, ele está num processo. Não mudou ao seu ver, já mudou por dentro alguma coisa. Já tem outros pensamentos, mas falta uma metanoia completa para que exista e apareça a conversão total, a mudança total. Estão entendendo, irmãos? Pedro perguntou, Senhor, para onde tu vai? Você notou que ele muda de assunto? Senhor, para onde tu vai? Jesus respondeu, para onde eu vou agora, vocês não poderão ir. Mais tarde, vocês virão comigo. Para onde é que Jesus ia? Para a cruz. Para a morte. Jesus estava ciente de cada passo que iria dar. E ele sabia, vocês não têm condição de vir comigo. Eles não estavam preparados para morrer por Jesus. Eles achavam que sim. Eles pensavam que sim. Mas não estavam preparados para dar a vida por Jesus. Não. Mais tarde eles vão dar a vida por Jesus. E deram mesmo. A história do cristianismo traz nos seus arquivos a história que Pedro foi crucificado também. E Jesus diz aqui, mais tarde tu virá. Mais tarde tu vai vir. Hoje não. Não dá, não tens como. Entendeu? E diz a história do cristianismo que o Pedro pediu para morrer de cabeça para baixo. Porque não se achava digno de ser crucificado como seu Senhor, como seu mestre. Olha que houve a conversão depois. Pedro pergunta novamente, por que não posso ir agora contigo? Eu dou minha vida por ti.
Ele achava que dava, ele achava que conseguia. Né? Jesus encerra dizendo: na verdade você não morrerá agora por mim, pois antes do galo cantar, você dirá 3 vezes que não é meu discípulo. Pedro, eu conheço tu mais do que tu mesmo. Aqui temos lições importantes. Jesus sabe mais de nós do que nós mesmos sabemos. Ele conhece mais detalhes da nossa capacitação, da nossa energia, da nossa psique, do nosso espírito, do nosso coração. Ele conhece mais detalhes de nós do que nós mesmos. Jesus nos trata com muito amor, com muito carinho, porque Ele conhece a nossa estrutura. O Criador habita plenamente nele e tem conhecimento da criatura de forma plena. O salmista, que teve revelação de Deus maravilhosa, revelações profundas da pessoa de Deus, ele entendeu isso. E ele chegou a fazer oração dessa forma: lembra-te, Senhor, que nós somos pó. Lembra-te da nossa estrutura. A nossa estrutura, Senhor, essa estrutura de carbono 666, feita de matéria 666. Senhor, lembra-te da nossa estrutura, ela é frágil, ela é fraca. Nós não aguentamos muita coisa. Ele faz essa oração para o Senhor. E Jesus sabe: Pedro, na verdade você não morrerá agora por mim, porque eu já estou sabendo, já está revelado, eu já compreendi, eu já vi, o daqui a pouco está revelado para mim, Pedro. Antes do galo cantar aí nessa madrugada aí, você vai por 3 vezes dizer que não é meu discípulo, que não é um dos meus. O homem que pensava, ele tinha convicção que podia morrer por Jesus. Olha a lição da humildade. Por que não devemos nos exaltar? Por que não devemos achar que somos melhores, que sabemos mais? Né? Quanta gente que orgulhosamente quer se colocar superior ao outro, quando Jesus e todos os seus apóstolos nos ensinam que nós devemos sempre considerar o outro superior a nós mesmos. Olha que coisa interessante. Pedro insiste. Pedro olha para Jesus e diz: mesmo que seja preciso morrer contigo, nunca te negarei. Jesus, tu estás equivocado, tu estás enganado. É igual os irmãos que dizem assim, ó: irmão, eu tento, mas não consigo. Jesus deu um fardo mais pesado do que você pode levar, né? Jesus manda perdoar, diz: eu não consigo perdoar. É mentira, você não quer perdoar. Aí eu não consigo amar aquela pessoa. Outra mentira, você não quer amar. Porque quando Jesus diz que é para amar, é porque é possível amar. E quando ele diz que é para perdoar, é porque o perdão é algo fácil de se fazer, é só querer. O que é o perdoar se não abrir mão dos meus direitos? Das minhas reivindicações? Isso é perdoar. Então quem quer perdoar pode. Ah, irmão, é fácil falar. Não é não. É fácil fazer também. Não é só falar que é fácil fazer. O sujeito me deve e eu resolvo não levar ele na justiça, resolvo deixar para lá e orar por ele, e abençoar ele, e eu perdoo ele. Vou lá, pego a promissória, o cheque, rasgo, jogo fora, só não me deve mais nada. Agora, se eu sou ganancioso, se eu sou motivado pela matéria, aí eu não consigo. Aí eu guardo uma ferpa. E eu me enveneno com o próprio ódio.
E uma raiz de amargura brota no meu coração e começa a produzir os seus frutos amargos. E acabou. O Pedro, ele tinha um entendimento de que ele jamais conseguiria trair Jesus, negar Jesus, deixar Jesus. Esse era o entendimento dele. Mas Jesus tinha o conhecimento da estrutura interna do Pedro. Alguns me perguntam assim, irmão Adilson, por que às vezes tu repete tanto ensino? Já me perguntaram. Por que tu faz tanta repetição de ensino? E aí eu explico para eles. Eu digo, na verdade, a